Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast é oferecimento de Tal Chá, então meu convidado hoje, meu amigo, vou servir um chá para você tomar. Goela Padaria e Dental Brasil, que acho que todo mundo já foi lá, não foi? Sim, com Na Goela. certeza. Aham, também. E na Dental Na também já mental precisou. também, direto. Fala toda Toda semana. semana eu tô lá. Que semana que eu não vou? Tem até conta lá, né? Exatamente. Aham. Então, Ivan, seja bem-vindo aqui, um prazer te Muito receber. obrigado, Zé. Obrigado da sua presença, do seu tempo. Eu sei que é corrido, É sempre corrido. mas você sempre dá um jeito de estar atendendo a gente aqui. Uhum. Ivan é um ortodontista, né, que Isso. mudou para Bauru, tá praticamente morando aqui hoje em dia, né? Hoje eu tô me dividindo, na verdade. Eu mudei pra cá em 2021, bem ali no início do fim da pandemia, vim pro mestrado. E eu sou natural de Minas, né? Eu sou do interior de Minas, uma cidade pequena, hoje quase média, já está É. crescendo. Ela chama Conselheiro Lafayette, não é muito conhecida aqui no interior de São Paulo. E aí cheguei aqui em Bauru para o mestrado. Minha trajetória. Bom, pode falar um pouquinho da minha Não, trajetória? claro, eu quero saber. Ok, você vai me Eu vou perguntando pegar outra também. xícara, essa aqui tá babando tudo, vai falando. Eu formei na UFMG, entrei na faculdade em 2011. Foi quando eu saí do interior de Minas para ir para a capital. E fiquei 6 anos na faculdade, né? O curso na UFMG é diferente aqui do curso da FOB, são 5 anos. Eu peguei a transição, na verdade, do currículo. Era um curso de 4 anos e meio e foi para Quando 5. eu estudei, teve isso também. A minha turma foi a última de 4, depois teve turma de 5 e voltou para 4. Olha só, voltaram, curioso. Lá na UFMG permaneceu 5 anos mesmo. E eu fiz o intercâmbio, morei um ano fora durante a graduação. Foi na época que ainda existia o programa Ciências Sem Fronteiras, eu não sei se você se lembra. Lembro, sim. Mas você foi para trabalhar? Eu fui para estudar, né? O governo fazia parcerias entre as universidades aqui do Brasil e alguma universidade do exterior. Então, tinham vários editais, né? Você escolhia Um para qual lugar. país você queria ir. E aí, eu fiquei um ano em Londres. Estudei numa universidade que se chama ainda Roehampton, no interior também, assim, de Londres. E aí foi uma experiência boa, assim, foi a primeira vez que eu fui um pouco mais para longe de casa, né? A gente de Uma cidade Minas pequena para um lugar longe, né? aham. E a gente de Minas costuma ser bem agarrado, assim, com família e tudo. E para mim foi muito bom, acho que pessoalmente também de crescimento. Aí voltei, isso foi já no final da faculdade. E aí a gente forma um pouco assim, Não- perdido, Você também não né? sabia para onde ia até o... Não, eu tinha algumas áreas que eu gostava mais, que eu me identifiquei mais durante a graduação. Eu gostava muito de periodontia, meu TCC foi em pério. E gostava bastante de orto também, só que a orto da graduação ela é bem É. superficial, Eu acho que né? as pessoas que... Tem gente que entra na graduação querendo orto. Vê só se não Uhum. tá quente. Mas você, pela graduação, escolher horta é difícil, porque não tem um contato Sim. muito grande, Nem clínico e até a teoria, ela é bem né? superficial, né? Então, tipo, eu lembro de eu fazer um grampo, aparelho, mas uma coisa muito básica, assim, Sim, sim, e difícil ali, É, né, muito. para o aluno de graduação. Mas eu queria continuar estudando, né? A gente não consegue parar hoje em dia só na graduação e eu queria clinicar também, né? Essa consciência eu tive. Hoje a gente vê que muitos alunos emendam, né? Saem da graduação, às vezes vão direto para o mestrado. Ali na FOB mesmo isso é bem Hum, comum, né? Alguns alunos que fazem, Praticamente nunca inclusive, teve uma experiência de consultório, né? um mestrado junto com a especialização. E eu até admiro muito da minha sala todo mundo fez isso, menos eu. E eu falava muito sobre isso com os meninos. Eu falava, nossa, eu respeito muito o esforço que vocês têm agora, porque realmente levar um mestrado junto com uma especialização, né, não é fácil. Então, eu fui para o aperfeiçoamento. Enquanto eu cliniquei um tempo, atuei como clínico lá em BH. Fiz aperfeiçoamento na UFMG também. Foi ali que eu comecei a ter contato com alguns professores que tinham uma trajetória aqui por Bauru. A Gisele, a professora Leniana, que é egressa da FOB Sim. também, que hoje é professora da UFMG, o professor Alexandre Drummond, que hoje, se não me engano, aposentou. E aí, é isso, você entra na Horto, Bauru acontece, Aparece, né? né? Alguém fala sobre Bauru, alguém fala sobre a E você FOB, já alguém fala reparou? sobre o Por exemplo, Centrinho. a gente tava junto na clínica essa semana, você vê, tem uma pessoa de cada estado. Sim, isso é Ali, muito você legal. conversando com uma pessoa É. formada em cada lugar, é muito rico isso, Ivan, Muito rico. E não, você não acha isso em todo lugar, sabe? né? E mesmo Bauru, né, sendo assim no interior do estado, você vê que Difícil de chegar de muita avião. gente vem de fora, assim. Então, é muito legal. E aí, fui para especialização, acabei, meu aperfeiçoamento foi um ano, era um pouco mais de preventiva.
E aí, gostei da ortodontia, falei assim, não, agora a especialização é um investimento alto, né? Eu falei, não, preciso ter um pouco mais de certeza da área para eu fazer esse É. investimento. É E é longa a formação também, né? isso, isso. Aí fui para especialização, quis sair um pouco da UFMG para mudar um pouco até minha linha de pensamento, né? Conhecer outros profissionais. Acho que eu já estava ali, estava um pouco fatigado ali até do espaço físico, assim, estava um pouco cansado. Falei, não, vou fazer em outra escola. E a escola que eu acabei escolhendo para fazer especialização também tinham vários professores que tinham passado por Bauru. Daí Silvia foi te Reis, dando a visão de Túlio, vir pra cá. continuei, a Gisele também dava aula lá. Então, era uma conversa sempre muito presente, né, sobre as experiências, as nossas referências, né, as próprias mecânicas que eles usavam, era uma filosofia bem Ajuda muito, parecida, né? Que é mais parecido. muito, né? A Silvia estudou muito com o Dino também, então a gente foi tendo contato indireto com essas É, eu acho que pessoas. sem querer você deu sorte. Uhum, Porque se sim. você pega filosofias diferentes, ou que fogem da Uhum, linha tipo do padrão que o Dr. Dino faz ali, que sim. idealizou isso, é difícil que comece em uma e vai para outra, você fala assim, mas por que que mudou tanto? É mais difícil de fazer a transição. Sim, total, E né? você É não muito sabe isso quando é aluno, diferente. quando você Não, escolhe. As não, pessoas não têm essa noção. exatamente, não. E aí tudo foi acontecendo e me trazendo para cá de alguma forma. Durante a especialização também eu já comecei a ter a vontade de fazer o mestrado, né? Eu gosto muito de clinicar, gosto de atender, mas eu acho que o mercado ele hoje funciona de uma forma que você tem que buscar outras alternativas, até para você melhorar seu networking, né? E para você ir se aperfeiçoando mesmo como profissional, né? Eu tinha outras habilidades que eu queria desenvolver também, que eu achava que na clínica, né, iam me ajudar e que eu ainda estava ali em passos mais menores, assim. Então, eu queria melhorar minha comunicação, eu queria, e aí isso a gente depois pode até emendar com um dos trabalhos que a gente Ah, desenvolveu durante o sim. mestrado, que foi publicado, aceito recentemente também na Dental Press. E aí eu falei, não, o mestrado eu acho que vai ser uma ótima opção para mim. Não é um curso tão extenso, né? E eu vou ter uma experiência fora também. Já estava ali há 11 anos morando em BH, então já estava com Era a uma chance vontade. de fazer uma transição de cidade, né? Sim, e assim, se eu não quiser dar aula, tudo bem, eu posso clinicar, já sou especialista. Então eu acabei a minha especialização primeiro, cheguei a atuar um pouquinho como ortodontista em BH, e aí, enquanto eu me preparava para a seleção do mestrado, e veio a seleção, eu consegui, né, entrar na FOB, ainda tendo o presente de ser orientado pela professora Daniela, né, que isso Daí foi tudo alinhou, né? sem palavras, né, é o suprassumo da pós-graduação para mim, da pesquisa, trabalhar com toda a nossa equipe lá, que Acho que o contexto todo é bom, né? A Dani conseguiu sim, agregar isso, né? sim, sim, né, e o meu contato com o professor Túlio também, né, eu conheci ela através do Túlio, e eles são muito amigos, Eu então... fiz preventiva com o Túlio, né? Mas eu brinco que ele deu aula pra mim ele foi meu professor. Eu brinco que ele foi meu professor. Sempre são professores, né? Mesmo quando param de dar aula pra gente, Não. hoje são mentores, Não, mas a gente assim. estudou junto, é que eu falo que Aham, ele deu aula sim. pra mim, que é pra falar que ele é mais velho que eu, entendeu? Sim, não, são pessoas que eu recorro até hoje, assim, até para qualquer questão minha profissional, às vezes uma opinião, eu mando uma mensagem, eles sempre respondem, Mas você sabe, isso sempre é bom ter alguém de referência. Ah, sim. Ter alguém de referência, principalmente que seja sincero. Que Uhum. fala assim, oi, Ivan, você tá pensando. Você tá viajando. Tá viajando, porque não faz Nada a assim. ver. Então, eu tenho gente que eu também converso, a equipe aqui mesmo do consultório, às vezes eu Sim. mostro. Cada um acaba tendo sua visão, né? Uhum. Então é legal ter um grupo que te veja como um Que amigo você mesmo. confia e que sabem que vão te dar uma opinião honesta, Mas né? assim, tem grupo de WhatsApp, já viu o grupo de WhatsApp? Eu faço parte de alguns, hoje em Nossa, eu dia. fico só pra pegar o meme, o Aham. meme Pra estar de pronto. presente de alguma Não, é cada forma. pergunta e. Sim. uma- O WhatsApp tem a questão da urgência também, né? As É, pessoas acham que às vezes você tem que responder, e assim, a gente tá trabalhando, né? é. Também, além disso, né? Mas você sabe que eu também, nessa visão sua, eu fui parecido, porque eu gostava de tudo, mas não sabia o que que eu gostava sozinho. Uhum. Também fui pensar em trabalhar antes de começar, porque acho que é normal ter dúvida. Acho que todo mundo que estuda. Difícil quem entra no primeiro ano fala eu quero orto e é isso até o final. Não tem como As você pessoas da minha saber. sala que eu conversava e eu sentia que elas tinham um pouco mais de segurança sobre isso, eram as pessoas que já vinham ali da linhagem, né? Da Da família. odontologia. Que É. o vô era o pai ou a mãe, e aí foram pessoas que até cresceram em consultório, né? Então tinham alguma noção, Mas você não tem isso também de parente? não, eu Também tenho mais não. próxima, é uma cunhada, ela é endo, Não, nada a ver comigo, não, assim. mas não foi uma pessoa que você conviveu pra te Não, inspirar a ser não,
a escolher o curso, né? Hoje a gente troca figurinha e tudo, mas desde da infância não. Eu sabia que eu queria ir para a área da saúde, gostava de lidar com pessoas, assim, gostava dessa parte do cuidado, Mas foi uma mas escolha solitária, assim, e sozinha. foi, né, mais no final do ensino médio e tudo. E daí eu não fiz o mestrado direto também, porque eu achava que não tinha lógica, assim. Desculpa quem fez, mas eu acho que assim, se eu não sei nem atender, como que eu vou saber, pensando na finalidade do mestrado, né? Aham. Claro que o mestrado também é um crescimento individual, né? Uhum, com Às vezes certeza. forçado, porque você adianta passo ali, né? Tipo, você acabou de aprender, você já vai aprender da aula, né? Sim, É uma coisa. Eu acabei fazendo bem depois. E também, daí, quando eu fui fazer, eu fiz mais P e o mestrado junto. nossa, E é puxado. trabalhando, e com filho, e com tudo. Meu Deus. Foram 2 anos. Puxado, é. É, eu sentia isso, essa diferença entre. Não que eu me achasse com uma mão muito melhor, porque eu também não tinha atuado há muito tempo, né? Mas, assim, eu acho que o mestrado, para mim, nesse sentido, foi um pouco mais leve, né? Eu sentia que os meninos, Sofreu menos, você sofreu menos para eles passar, né? ficavam. Não necessariamente para passar, mas durante as próprias clínicas, né? Hum. Porque às vezes a gente estava ali tratando os pacientes do mestrado, né? Que o mestrado, toda a pós-graduação, você atende pacientes, independente da sua pesquisa, se é uma pesquisa, né, clínica ou não. É. E aí os pacientes estão lá e mecânicas precisam ser realizadas, né? A gente tem que ter alguma noção. E às vezes os meninos tinham que fazer alguma coisa na clínica do mestrado que eles nunca tinham aprendido na especialização. Então eu sentia que eles ficavam mais preocupados, né? Era uma Hum. questão até um pouco mais mental, assim, mais ansiosos e tudo. Aí, claro, a gente tem uma Então, equipe até unida lá na FOB, então a gente sempre tentava conversar um muito. ajudava o outro, né? Claro, isso sempre existiu lá. Assim, acho que na minha turma isso de forma até mais marcada, assim. E que foi muito favorável para todo mundo. Um clima muito agradável, todo mundo se ajudando e se apoiando, assim. Então, mas assim, eu sentia que eu era o que estava mais tranquilo. Não, gente, vamos Dá para fazer, fazer, é. dá para fazer. Mas eu imagino que seja mais ou menos isso, né? Vamos conferir com os professores. Então, acho que eu já ficava mais tranquilo porque eu já tinha tido algum contato, nem que fosse pelo menos só teórico, É. entendeu? E eles às vezes não, já tinham que fazer alguma coisa que às vezes eles não tinham tido Nunca tinha nenhuma feito aula. nada. Então eu acho que para mim essa experiência foi mais positiva, assim. Eu acho que a forma com que eu encarei o mestrado foi mais leve, né? É claro que é muito trabalho, né? A gente fica preocupado, mas no fim deu certo para todo mundo. E agora, acabou de publicar seu artigo do mestrado, Sim, né? saiu. É uma vitória, né? Hum, Quando termina. nossa, a gente tira um peso É. das costas, né? Acho que é uma gratificação também, né? Porque é muito esforço, principalmente da gente que participa desde o desenho, né? É. Desde dos primeiros pensamentos ali, das primeiras reuniões. Eu estava me lembrando da primeira reunião que eu tive com a professora Dani e com a professora Felícia. A professora Felícia sempre me orientou desde o início do mestrado. Ela estava no pós-doc na É. época. E aí a nossa primeira reunião fomos nós três, uma reunião à distância. Eu nem morava aqui em Bauru ainda. Foi quando a gente começou a pensar, né? Elas se preocuparam em me perguntar o que eu gostava, né? Se eu já tinha pensado em alguma pesquisa, e elas tinham essa sugestão também, porque foi uma análise secundária, né? O que significa isso? Era uma amostra que já existia, É. os pacientes já tinham sido tratados, mas como as pesquisas clínicas, elas são muito ricas em informação, né? Dá para Em tirar exames, dá para tirar vários sim, assuntos da mesma amostra, né? exatamente. E às vezes algumas dúvidas a gente esclarece e outras perduram. Então a gente ainda tinha algumas dúvidas sobre, né, os dois grupos que ela tinha do híbrido, né, que seria o É. MAP com 2 mini implantes e o convencional. A gente tinha algumas dúvidas sobre a resposta ali da morfologia alveolar, né, como o osso respondia a essa terapia de expansão. Então, essa linha de expansão é uma linha que a professora Dani já segue, né? Estamos uma escola Nossa, expansionista. eu queria saber um dia quantos marcos a gente já colocou, porque Nossa, na tese da Felícia, do Rodrigo Naveda, sim. agora a sua começando de novo do Só doutorado. essa da Felícia foram 32 pacientes. Nem todos estavam É, com ancoragem esquelética, né? Mas mesmo assim, é uma amostra grande, eu né? Uma coloquei amostra bastante mini considerável. implante ali. Sim, sim. Mini implante não, muito marco. Aham. E aí tinha essa dúvida, né, para comparar entre esses dois expansores para essa faixa etária, que era uma faixa etária de uma média de 10 11 anos, né? É. Claro que ali o convencional ainda é uma opção de terapia. Então, É muito questionado isso daí, né? De quando, porque eu vejo assim, todo mundo que faz o curso com a gente, do MARP, na outra semana já tem um caso. Porque sim. começa a aprender a usar, como fazer, daí quer indicar o. E acaba não sendo para todo mundo, né? Não, Não. não sendo necessário para todo mundo, eu acho. Sim, sim. Vai muito da filosofia, eu acho também, né? E tem que fazer um bom diagnóstico, claro, como Hum. todo planejamento.
Mas aí a gente fez, tinha as tomografias, a nossa avaliação foi uma avaliação tomográfica, então eu tive que aprender a trabalhar com software, né? A Felícia também, a Avaliar os professora DICOM, Felícia, né? isso, exatamente. E aí a gente trabalhou durante os 2 anos. A outra pesquisa que eu comentei mais cedo que a gente fez foi saindo um pouco da caixa, assim, da ortodontia muito mecânica, né? E muito de protocolos. A professora Dani queria trabalhar com as soft skills, né? Que são habilidades pessoais que as pessoas não nascem com elas, elas precisam desenvolver. E isso me remeteu muito a um dos objetivos que eu vim para o mestrado, né? Então, eu acho que até isso as coisas se alinharam, né? Então, a gente falou sobre comunicação, a gente falou sobre Hum. liderança, a gente falou sobre, né, o manejo de informações. Então, a gente trabalhou com, se não me engano, 7 soft skills e a gente queria saber o que que os ortodontistas sabiam dessas habilidades, né? Essa discussão estava começando a vir à tona na área da saúde, um pouco na área da odontologia, mas na ortodontia ninguém tinha estudado ou avaliado. Então a gente buscou na literatura quem estava trabalhando com essas habilidades, a gente desenvolveu um questionário para aplicar. Talvez você tenha respondido esse questionário, foi para residentes em ortodontia, né, alunos de especialização e ortodontistas mais experientes. E a gente queria saber o que que eles conheciam, se eles tinham sido instruídos em relação a essas habilidades durante a formação, né, deles e também qual que eles achavam mais importantes, né? E aí foram respostas muito legais, né? Eles consideraram a ética e a comunicação mais importantes para a área para a Hum. ortodontia, que eu acho que faz muito É. sentido, né? E também a gente viu que a gente não tem muita instrução sobre a Muita nossa coisa. formação É. aqui no Brasil, né? E isso é uma preocupação hoje em dia, principalmente com as redes sociais, Hum. né? Que a gente está vendo De que a como gente fazer as coisas, né? exatamente, e que a gente tem, além da habilidade técnica, que é o que a gente recebe na maioria dos nossos cursos, existem outras áreas da nossa formação que a gente tem que ter É, alguma instrução, né? eu tive uma formação que foi 100% técnica. Sim, a maioria Assim, a gente não aprende a cobrar, Uhum, quantificar o gasto por hora de material, sim, tudo, porque a gente vai, leva tudo e faz. uhum, É claro que na faculdade não tem como cobrar, porque a gente está aprendendo, então sim, a gente já paga para aprender, mas não tem uma aula de aprender. sim, não. Agora que estamos começando a se falar de alguma coisa de Sim, organização, a nossa própria forma de abordar o paciente, né? né? De acolher, entender as queixas, né? Conseguir ouvir. E isso faz parte do planejamento, Hum. né? Isso. E às vezes a gente demora muito tempo para pegar isso, né? Para Eu não pegar a tinha mão habilidade nisso. nenhuma com a mão esquerda. É, E na ortognática, por exemplo, na extração, você tem que saber mexer com a mão. sim, Fazer algumas coisas com a mão. E eu tive que treinar isso. sim, é isso, é entender que mesmo que a gente atue em uma área que é muito técnica, a gente precisa de outros treinamentos além, né? Então foi um início de uma discussão, né? Como Né? eu falei, foi um trabalho inédito. Foi A gente não tinha uma chaminha ali para acender, uma né? semente. E aí a gente teve né, um aceite recentemente desse artigo. Mas é claro que os nossos esforços foram mais para o da dissertação e a gente conseguiu publicação numa revista, né, boa e uma revista aberta também. E isso Que pessoalmente, acaba é uma tendo mais acesso às gratificação. vezes também, né? Eu acho que a gente faz. É. A gente trabalha com ciência para que as pessoas tenham Acesso, que as né? pessoas leiam, né? Então, E que apliquem isso no seu dia a dia, eu né? tenho esse apreço pelas revistas que são abertas, porque eu acho que é uma forma da gente democratizar, né, a ciência e o Hum. ensino, e eu acredito muito nisso. Principalmente porque toda a minha formação vem de escolas públicas, né? Então, Você produzir um material que ninguém vai ter acesso, não justifica, né? É né? que Eu a preciso que as gente é pessoas mal, leiam o que a gente porque a produz. gente é mal acostumado de trabalhar ali na faculdade, porque você tem acesso a todas as revistas sem pagar, né? É, exatamente. Mas para o Mas assim, na clínico, minha casa eu abro a internet, lá não consigo baixar qualquer coisa. uhum. E A aí maioria da a população não opção, tem acesso a todas as não, revistas. não, e aí fica restrito, É, né? eu ia falar uma coisa que eu não quis te cortar, mas o mestrado, Ivan, eu vejo assim, mestrado é para começar já sabendo como você vai terminar, sabe? Uhum. Se você É, inventar uma amostra não, de criar essa amostra, operar é, paciente, instalar aparelho, sim, coisa que vai te enrolar, exatamente. eu fiz isso no meu. Nossa, Era uma amostra de cirurgia, começou, eu tinha que defender acho que até abril, ou março, abril, eu tirei férias em dezembro, janeiro, fiquei uma semana de novo parado, fiz uma tese nova, quer dizer, o que eu fiz antes virou um doutorado aham, paralelo. que foi feito em outro momento. É, porque eu não ia dar Nossa, conta. não dá tempo, né? O mestrado Não, é muito não, Dani, eu rápido. consigo, dá tempo, ó, se eu operar assim, assim toda semana.
começa a enrolar, falta, não tá A gente pronto. não consegue esse cronograma, a gente tem uma ideia, né? A gente não consegue ser. Porque não depende só da Então, senti gente, na né? pele, assim, tipo, ó, vai fazer o Sim. mestrado, pegue um trabalho que, assim, você tem que só fazer análise Uhum. estatística, É, escrever, resumo de artigo. é, Se tiver que fazer a amostra, instalar aparelho, não. contar com o paciente vir, Sim. começa a empipinar. E o mestrado ele também tem a função de te formar como um professor, né? Então você tem que se empenhar para os seminários, É, né? Você tem que estudar para você conseguir passar, né? Fazer uma aula bacana, começar a montar o material que é seu também, tirar né? foto. Sim, sim. Então eu acho que até faz sentido assim essa linha do tempo da pós-graduação. No mestrado você aprender as análises, né? Entender um pouco da estatística, dos desenhos do estudo, até para você no doutorado ter um Fazer pouco um, mais de e segurança, tipo fazer um assim, artigo isso, olha, legal, isso legal eu mesmo. consigo, né? Isso dá tempo de aprender, dá para agregar, né? Então, pro doutorado a gente continuou nessa linha da expansão, mas aí agora a gente veio Agora eu com vou uma criar a amostra, pergunta, vou... e uma pergunta que fica na cabeça de Hum, muita gente, né? Em que momento eu troco do 2, né, do MARP 2 2 para o pro MARP 4. 4? Então a gente tem uma amostra que eu tô achando até um pouco mais difícil de recrutar, porque é uma amostra de 15 a 19 anos e você convencer uma pessoa de 18 e 19 anos Por... a entrar né, numa pesquisa, que ele vai ter que Hum. separar um tempo do mês para estar lá na faculdade. São vários exames, né? Porque, de novo, é difícil a gente montar uma amostra, então quando a gente tem uma amostra, a gente quer Cuida muito bem sugar dela, também, quer né? cuidar muito bem, mas a gente quer fazer vários exames, né? E hoje em dia, outras perguntas vão surgindo, né? A gente, claro, foca ali na questão esquelética, na questão dentária, para poder comparar os efeitos desses dois expansores, mas tem toda, né, uma discussão que está, né, hoje muito forte sobre os impactos na respiração do É. paciente, né? Então, a gente vai vir aí tô dando alguns spoilers da Avaliação do pesquisa. espaço aéreo. Isso, né? Que hoje a gente também sabe que a tomografia não é a mais indicada, né? Acaba sendo uma avaliação muito estática, enquanto a respiração não é nada estática, ela é É. completamente dinâmica. Então, a gente teve que ir para outras áreas. Isso acho que tornou o Aprender, né? nosso projeto rico também, né? A gente está com uma avaliação com o pessoal da Fono, a gente tem duas avaliações com a equipe da Fono e modelos digitais, tomografias, né, radiografias também que a gente vai fazer para observar a questão do diastema, né? A professora Dani tem algumas ideias de proporção, de Mas quantidade assim, de... porque não tem ainda um, Não existe um consenso. um consenso. Não existe. Nem do precursor do MARP, que É. é o professor Lee, né? Ele é empírico hoje em A gente dia. usa, não vou falar aqui porque a gente usa um número clínico e não é uma coisa certa. Aham. Ah, eu ia Mas, te perguntar. eu posso falar. Não, tudo bem, você não Mas, por puder. exemplo, no adulto, que eu vi na. Porque assim, acho que o maior problema é no adulto. Sim. Porque quanto maior é a expansão, maior a chance de recidiva. Uhum. Na criança, no jovem, isso é mais tranquilo de acontecer e, Isso a gente conversou também nas nossas reuniões. Não é uma dúvida que na nossa amostra a sutura vai abrir, né, certo? Porque a gente já tem aí outros estudos de pacientes que muito já mais abriu. velhos que, né, com a ancoragem esquelética abriu e a expansão aconteceu. Então ela vai acontecer. Só que a gente quer. Quando eu vou trocar para o fixo, sabe? Quando eu vou trocar o Aham, expansor pelo fixo e aham. vou fechar o diastema. Quando eu posso fazer isso de forma segura. Porque a Sim. gente tá falando do dente da frente da pessoa, né? Não Mas é. não sei se você percebe isso quando, nos seus tratamentos, mas muitos dos diastemas, eles começam a fechar poucos dias depois ali da finalização do É. período ativo da expansão. E é igual no caso da nossa pesquisa, a gente tem que esperar os 6 meses, Tem que ver como né? é a inclinação dentária. Isso, e aí, às vezes eu acredito que as fibras ali periodontais já começam a fechar. Mas curioso você comentar sobre o diastema, porque tem sido uma pergunta muito constante dos pacientes. Acredito que Quanto pelo tempo? impacto estético, né? Porque você pega ali, trato principalmente meninas, a gente está com bastante pacientes de 15, 16 anos, que são os pacientes que é mais fácil, estão ainda na escola, os pais têm uma participação mais ativa, né, na vida do filho, então o pai participa da decisão de tratar, né? Agora a gente pega ali os pacientes que a gente consegue recrutar de 18, 19, já vem sempre a questão o quê? Do trabalho. Olha, eu trabalho, Não posso às vezes estou ficar. trabalhando e estudo, aí é difícil a questão do agendamento, os pais já não têm
né, A um mesma, poder ali, a então, mesma poder de decisão. vai tratar assim, então até isso influencia, É. né? Isso tudo são, esse é o legal da pesquisa clínica também, né? Tudo é alguma resposta, né? Tudo que a gente observa e a gente tem esse zelo de documentar isso de alguma forma, porque tudo isso, por mais que não vire uma avaliação estatística no Mas você tá final, sabendo o que tá acontecendo, né? e a gente vai aprendendo a lidar com essas circunstâncias, né, que fazem parte da pesquisa E clínica. por isso que é legal quem faz pesquisa e tem consultório, porque ele sabe dessas coisas. Uhum. E leva para o consultório, É, e leva pro né, consultório. esse know-how, né, com Eu certeza. vejo muito isso daí. Eu trabalho, por exemplo, no centrinho. Imagina todo dia você operar e atender com alguém aqui olhando e te falando, mas por que que você fez assim? Por que que você não fez assado? Por que que você não esperou mais? Sim. Eu só falo pra todo mundo não perguntar na hora, sabe? Aham. Pergunta depois. Porque imagina, eu fui lá, tirei um terceiro molar, daí o aluno fala assim, tinha que tirar? Né, eu acabei de tirar o dente, imagina. Aham, Eu, tem toda a questão do paciente ouvindo eu falo, também, não, né? não tinha não, tirei porque eu tava parado Não aqui. tá fazendo nada. Não, tem perguntas que não pode acontecer na hora da Sim, execução, né? e tem toda a questão de Não, e às concentração, vezes você né, já para fazer convenceu o isso. paciente, por exemplo, você convenceu a mãe, o paciente, ele veio para instalar, daí no dia um estagiário fala assim, mas ele precisa de expansão? Daí, tipo, É, todo o seu aquela pergunta do trabalho de planejamento, né? indicação foi por água Sim, abaixo, aham. porque, Ele já se oh, mas questiona está ali. perguntando é porque pode ter dúvida. Mas será que o Ivan tem dúvida? Então, Aham. Será que eles estão seguros do que eles é, estão fazendo, né? então Será tem, que a indicação foi então quem está do certa? lado, às vezes, se não sabe, não é para abrir a boca. Isso é uma dica de Uma ouro, assim. dica. Se ninguém perguntar, não dê Sim, palpite. aham. É, não. Então, isso Cuidado. acontece. Uhum. Mas você vê que te melhora muito a clínica por conta disso. Você vai falar com a mãe depois para vender um aparelho, você sabe falar, ó, no terceiro dia pode acontecer isso, vai Uhum. instalar, vai incomodar aqui, ó, pode dar uma É, afta, vai tomar sim, remédio no primeiro dia e depois a não. questão da higienização também, né? Esse retorno do paciente, olha, aqui é difícil, aqui eu não estou conseguindo, aqui eu preciso de ajuda. Então, já instrui, né? Lá antes do. Isso agrega muito, né? Quando o Quando. paciente te fala alguma coisa e você fala e acontece, ele começa, acho que, assim, para o pessoal entender. O paciente começa a achar que você é um mágico, fala assim, pô, ele sabe que com 3 meses vai fechar o espaço, Ele com entende uma do que ele está semana vai estar falando. aberto, vai estar Sim. corrigido. É, eu acho que o fator surpresa para o É, paciente é o pior, né? Porque ele já está ali, principalmente logo após, assim, esses procedimentos maiores, né? hum. Então, igual, você participa da nossa pesquisa, né, no momento da instalação, aí você ele sai de cena, eu passo o resto da tarde com o paciente ali. É foto, Ele não vai orientação, embora. medicação, É, né? porque aí eu preciso ensinar a ativação, né? Eu preciso de alguém, nessa consulta sempre vai algum Hum. responsável. Então eu chamo, a gente tem uma grande preocupação, claro, com a higienização, até pela manutenção dos mini implantes em boca. E aí a gente fornece tudo para o paciente, né? Porque a Para gente quer que ajudar o a adesão, paciente, né? Faça mesmo, né? exatamente, faça, nos ajude em relação ao resultado de nada sair ali do controle. E para que ele esteja satisfeito também com o tratamento, É, porque né? a gente E pode ver de não tudo. O paciente desista. pode falar que vai fazer e não tem dinheiro para fazer, então ele ó, não Aham, fala não para não perder. sim, Agora, quando você tem lá, realmente, não tem, não fez porque não quis, né? exatamente. Aí eu tiro essa responsabilidade também só de mim, entendeu? É, Ó, então, depois não vai falar que só não não vou na foi sua casa ativar, possível. né? Eu não posso. Mas a gente fornece tudo para esse controle, para que ele, né, agregue ali no nosso tratamento, no sentido do paciente continuar, não É, e desistir. a amostra, quanto maior, melhor. Então, não tentar nunca perder ninguém, né? É, Não pensar nisso, né? sim, acontece, né? É. Mas até o momento a gente não perdeu na nossa. Mas eu já coloquei lá expansor do paciente querer tirar no outro dia. Ah, De não deixar nossa. ficar. Tipo uma claustrofobia, assim, não gosta de estar Uhum, preso. sim. Um mar de 4 a gente colocou e tirou, porque não, o paciente não. Sim, eu não tive até uma nenhuma queixa parecida. Eles ficam ali um pouco, né, sensibilizados no início, né? Hum, É estranho, mas é, isso tudo eu já aviso, mostro que vai ser, né? foto. A nossa primeira consulta também, que é uma consulta que nem existe um atendimento clínico de fato, mas uma conversa e fotografias, né, o Umas orientações ali. escaneamento. E aí a gente montou uma apresentação onde a gente mostra tudo, né? Mostra o aparelho, eu O acho que que isso vai é acontecer, importante. né? Aham. Mostra como é a randomização, né? Porque, claro, a primeira coisa quando o paciente vê o aparelho, e que são dois grupos, ele quer saber qual aparelho que vai ser o dele. Não dá pra saber, E né? aí eu explico que ninguém sabe, né? Que em algum momento do passo a passo da pesquisa, que é longo, ele tem que saber que é longo também, que são vários Vai ser exames, decidido ali. de forma aleatória, né? Eu Hum. falo que é quase um sorteio ali. E aí alguns torcem, eu acho, quando vêm os dispositivos.
Mas faz parte da pesquisa clínica, né? Isso tudo é o Hum. passo a passo. Mas isso é bem legal. Eu ia falar, quando você perguntou da idade do Uhum, adulto, uhum. eu tenho na minha cabeça que é uns 10 meses da fechamento ali, de Aham, poder começar com o aparelho com o fixo ali aham, instalado, pelo que eu sim. vi. Ah. Eu não tenho essa certeza. Eu imagino que na nossa o plano seja manter os 6 meses, né, de É. contenção para formação óssea na região da sutura que vai abrir, e aí a gente vai remover e já instalar o aparelho, eu acredito. Até que o paciente fica ansioso, né, É. velho? O paciente que já vai com essa idade, ele já acha, na verdade, Não, os que vão fazer avaliação mais ou menos com essa idade de 16, 17, eles já acham que eles vão mas eu falei direto de pro... 10 meses para você poder fechar, Ah, sim. puxar um dente Aham, contra o outro. aham. Mas eu acho que porque é os 6 de trocar, Uhum. mas você vai trocar um, dois fios para daí começar a querer. Você É, não vai se não fechar dá, no primeiro fio. não, não. É. Então eu falo, nisso não tem problema. É, não, é até bom que dá um tempo a mais É, para que o fechamento seja natural, né? né? Eu acho que quanto mais natural também for, talvez menor a chance de É. recidiva, né? Mas isso acho que vai variar também, isso é uma coisa que a gente está começando a perceber, do paciente que tem um apinhamento ou não, talvez até pela quantidade ali de diastema que abre, né? Porque tem alguns pacientes que têm um pouquinho mais de apinhamento, né? Um apinhamento um pouco mais severo, e aí Abre menos, né? quando abre, já vai, a impressão que eu tenho é que já vai até um pouco dissolvendo, ali os Vai, dentes vão já vai aproveitando corrigindo, daquele né? espaço, é. Então, aí são vários poréns que vão surgir. Eu brinco que a gente levanta uma questão para a gente desenhar uma pesquisa, E e aparece no outra. meio da pesquisa surgem tantas outras dúvidas que a gente vai percebendo na clínica mesmo, né, do que vai acontecendo. É, mas eu tenho costume de anotar problemas assim que podem ser resolvidos para E, poder claro, eu acho levantar isso trabalho muito importante, do que né? fazer. Aham, e até para você entender depois uma possível limitação, né, que todo estudo tem, e pensar em novas linhas, né, em novas análises. Não, Então a e gente você vê, a vai. gente tá com essa amostra, fez o 2 do 4 em adulto, em Uhum, jovem, o EX, sim. e agora daí você fala assim, né, o que que falta? Daí já é trocar o mini implante, é uma mini placa, é Uhum. um expansor convencional com mini placa, daí você vai fazendo É, variações para sim. achar E o... novos modelos também de É, expansores vão surgindo, né? Que foi até uma das questões que a gente se deparou lá, de estar usando um modelo de 4 mini implantes, mas alguns palatos são muito atrésicos, mano, né? E aí a gente cai nessa questão na hora da de confecção qual escolher, do... né? Porque é claro que como é uma pesquisa, a gente tende a tentar padronizar o máximo de coisas possíveis, mas nem sempre a gente vai fazer isso, porque a gente tem que também trabalhar de uma forma com que o tratamento seja bem sucedido, principalmente pensando no paciente, Porque né? hoje, os casos, na expansão, maiores problemas são os casos extremos, né? Porque a Uhum. maioria é um expansor convencional Sim. que você vai escolher, né? Daí Uhum. começa a ter, por que que tem um EX para palato mais profundo? Sim. Por que que tem um Hirax borboleta para lugar que é muito atrésico, que você não consegue pôr num normal, que é Uhum. muito apertado, É. né? Então tem que ver, não sei, tem até o diferencial que você pode em um aparelho fazer Sim. fazer dois tipos de É. ativações, né? Eu acho que o interessante Então também de... foi evoluindo para isso. Sim. Mas porque pro Orton ter várias gavetas ali Aham. Janelas de pra poder indicar, é. oportunidade, né? E essas janelas não só de indicação biológica, mas até de custo mesmo, né? Porque, por exemplo, o que eu vejo quando a gente começou a pensar nesse desenho de pesquisa também, o que eu percebia de alguns ortodontistas é que, na verdade, eles não consideravam o híbrido como, né, o MARP 2 como uma opção só para expansão, né? Eles passavam do convencional Pro já para o 4. MARP, o MARP com É. 4, ali o paciente 17, 18, alguns já não arriscavam a expansão convencional, já iam para a expansão apoiada em mini implantes. Mas existe o híbrido, né? Existe o MARP com 2 mini Hum. implantes. E ele é menos custoso, Hum. né? Tanto do ponto de vista financeiro, quanto talvez do ponto de vista da biologia, Não, né? Se são dois e mini uma implantes. coisa que eu tenho pavor, assim, de ver no paciente, nada contra quem faz, porque eu sei que quem faz na maioria é porque o laboratório não tem a habilidade de fazer. Mas entre pôr dois mini implantes e um MARP com dois, do que pôr um McNamara, por exemplo. Uhum. É, Porque não tem ancoragem, daí a gente pode. sim. Aquele cimento na hora de tirar para cortar. Quem já tirou Não, algum dia aquilo? não. Então nem A tire. gente não usa muito na FOB, É né? um Então, terror de quem já é, pôs aquilo, teve que tirar. aham. Acho que para o paciente também não deve ser muito Não, não é, não confortável, né? limpa. Durante o Então, daí tratamento. nesse caso, não pode usar o MARP 2 em vez de fazer o McNamara? São Então, as sabe, oportunidades que se você vão sabe disso, surgindo. você evita. Sim, né? Outros efeitos, né? É, Do protocolo. E a gente está nessa função agora, né? A FOB
focada em mais criações de E por protocolos. pior que seja, por exemplo, uma ARP de 4 parafusos, ou mesmo um EX, ou mesmo com a perfuração, para o paciente é muito melhor do que a expansão cirúrgica. Sim, Então, sempre isso. assim, se você consegue corrigir com uma ARP, sem Aham, centro cirúrgico, sem aquele edema todo, é sim. muito É vantajoso. principalmente em pacientes que talvez vão ter que fazer outra cirurgia depois, porque passam Principalmente. pela primeira cirurgia, às vezes é uma experiência para eles tão negativa que, assim, desistem da outra fase do tratamento, né? É, porque você leva um tiro de canhão e fica Aham, e ruim para depois tem que se recuperar, depois fala, preparar nossa, para mas tem mais outro. uma. Aham, é Era complicado. difícil. E teve uma fase ali no final dos anos 90 ali para 2000, começou o quê? A ortodontia ser mais palpável assim para os pacientes. Acho que muita gente começou a ter condição de tratar, que nunca tinha tratado. Foi na verdade, uma geração para trás, vamos falar assim. E que teve muito caso que era ortodontia, expansão e ortognática. Uhum. Que não tinha, porque já cresceu, né? Sim, Tipo, o cara chegava sem nunca ter usado aparelho na idade adulta com mais de 50 anos. nossa, Então é uma muito idade limitado, difícil. E né? a pessoa querendo tratar com condição. Uhum, com Quando vontade. você via que tinha expansão cirúrgica, ortognática, para o paciente é sofrido Sim, o muito, tempo, né? muito. Não, esse passo do MARP, né, como um todo, foi muito importante, né? Agregou muito nos protocolos, sem dúvidas. Só que aí vão surgindo as Hum. indicações, né? O tempo das De quando usar, indicações. de quando fazer. Isso, quando com dois vai dar um resultado muito parecido com quatro, né? Hum. Se para o paciente for uma experiência mais positiva no Hum. consultório e for um custo menor, tanto financeiro quanto biológico, vamos para o dois, É, entendeu? E é, isso a gente também está tentando é, avaliar. Tem vários questionários que a gente está aplicando de qualidade de vida, de dor e desconforto. Aí a gente está sensação abrindo do paciente, um abrir o que dá aí, leque né? também e ainda vai sobrar perguntas, com Porque certeza. é igual quando começou a fazer na tese do Rodrigo o EX, Uhum, daí, por exemplo, o EX tem uma canaleta, um buraquinho para você pôr o mini implante. sim, Daí, caso que perdia na posterior ou na anterior, a gente viu que consegue com 3 abrir. sim. Aham. Porque você não tem como tirar e vai esperar 3 meses para fechar o osso ali, 2 meses, para Pra depois pôr outro mini reinstalar. implante. Ah, sim. E a gente sempre decide o tamanho meio no limite do que tem de cortical ali, né? Uhum, claro. Então, às vezes, perdeu um, não tinha como colocar outro. Não tem vamos Uhum, falar assim, um mini implante de emergência sim. com 0,2 É, a mais que você consiga tirar um e colocar o outro. eu acho E que a eu gente viu que lembro. abriu com 3. Uhum. E Quer dizer, foi a seguro, contenção né? foi É, tranquila com três. com 3 mini implantes. Sim, isso dá segurança para quem atende, né, Zé? Com Então, quer dizer, às certeza. vezes o 4/2 pode ser que seja parecido, sei lá. Sim, Vamos saber. Você que vai daqui responder. a uns Você que anos vai a gente vai responder. saber, sim. Mas no começo eu achava, quando eu comecei a ver isso, eu falei assim, deve ter um jeito de pôr o mini implante, tipo, um guia para pôr só o- colocar o parafuso, né, o expansor, e só colocar mini implante, sem a extensão. Né, Uhum. eu achei por muito tempo que isso uma hora ia chegar, mas não tem como É, não ter o apoio no dente. mas já existe, você sabe, Não, né? Não existe, tem. existe. Aham. Mas Mas por não, que que você acha que não dá? não, acho que cirúrgico existe, né? Uhum. Mas você fazer ele Sem apoio sem dentário. apoio. E apoiar naquele jeito no palato, que ele não necrose, mas agarra dos dois lados, que ele machuca também, né? Sim, existe uma pressão ali, Porque né? na hora de ativar ali, tem um período de que você vai ativando e vai concentrando a energia ali até começar a abrir, que aquilo isquemia, né? Sim, volta diferente a É, coloração do é. paciente, mesmo depois da ativação, assim, um tempo eu percebi nos primeiros pacientes que começaram a voltar, que a gente instalou. Porque por muito tempo, RAS era só transparente, não tinha RAS com Colorido, com colorido, glitter, com glitter adesivo. adesivo, não tinha. Que era o Sim. medo da necrose do palato. Aham, sim. É. A gente aqui na FOB usa muitas extensões. A gente até você vê lá Hum. nos nossos aparelhos, a gente leva a extensão para alguns dentes e para que eles acompanhem esse movimento de, né, de expansão e facilite a nossa segunda Hum. fase, né? Isso varia de escola para escola. E até é curioso a gente falar sobre essas diferenças de design, né? Porque em uma das nossas tentativas de publicação, como a gente usou o termo, né, IREX híbrido, que na verdade foi o Ilmes, né, o Dr. Ilmes que pensou, né, nesse design. Ele é um ortodontista e pesquisador alemão. E o design dele original é diferente. E aí a gente foi questionado por uma Hum. revista de por que que a gente estava usando esse Esse nome. termo, esse nome, porque aquele não era, para o revisor, aquele não era o IREX híbrido original.
E eles questionaram também a extensão que a gente fazia ali em volta do Do canino pro canino. vestibular. Que é, para nós, uma questão de retenção, É, né? A gente gosta de fazer aquele apoio ali, às vezes em de resina, né? resina, para melhorar a estrutura do aparelho. Acho que a gente gosta de. A gente é um pouco mais precavido, talvez, Hum. nesse sentido. E aí eles questionaram por causa de uma das nossas avaliações. Eles acharam que talvez essas extensões poderiam dificultar a higienização do paciente, né? Aumentar ali possivelmente a placa. E talvez né, esse aumento ali da placa poderia causar alguma consequência no nível ósseo que a gente estava medindo, né? É. Então ele questionou como você vai saber se isso foi uma consequência da expansão, O já que a gente problema. não tinha associado uma avaliação ali periodontal de fato, né? Tanto é que a gente nem a gente até trocou o que a gente estava falando que era uma avaliação periodontal nessa essa medida, né? Tanto em altura quanto de espessura da morfologia óssea alveolar, a gente falou, não, vamos trocar, tirar a periodontal, porque de fato a gente não está fazendo uma análise periodontal, né? A gente não está olhando quantidade de placa, a gente não está fazendo, analisando profundidade de sondagem, nada do tipo. Então, são umas terminologias da ciência, assim, que a gente tem que pensar. E quando a gente começou a desenhar também a tese agora do doutorado, eu já falei com a professora Dani, a gente não vai colocar essa extensão por vestibular, vamos deixar a extensão só por lingual, para a gente não ser questionado, né, lá na frente pelo design, nada do É. tipo. Então, a gente pediu para os É que é um nossos costume, né? Até protéticos. dos laboratórios aqui já faz direto Sim, assim, para nós o não. gramping seco De canino, né? novo, é uma segurança a mais, né, em relação à estabilidade e tudo. Mas a gente manteve Mas eu acho que a gente poderia o justificar lingual. se fosse usar, por exemplo, elástico na amostra. Se fosse usar mini implante ou mini placa para usar elástico, daí eu acho que a extensão ajuda mais no segurar o aparelho para ele não enterrar, sabe? Sim, que foi uma das coisas que a Que pesquisa fez evangelista usar, viu é, também, né? Que estava rotando um porque não pouco tinha o plano extensão. oclusal. Uhum. Olha, É, você vê, tem que pensar nisso na hora de desenhar, né? tudo. E às vezes você vê tratando, entendeu? São coisas que acontecem ali durante a E pesquisa. assim, e se não falar pro técnico, ele não vai saber. Não. E provavelmente se você mandar, ele vai pôr o grampo, que é mais fácil cortar do que depois de pronto o aparelho você pedir para Ah, pôr. sim, né? Não, nem tem. Então não tem Dependendo, não como, tem né? como tirar, né? Um Então tem que ser aparelho. escolhido Então. isso antes. Aham, é. Sei que um simples aparelho tem vários, Sim, vários várias coisas. questionamentos, né, que você E faz. pensar nisso antes de começar, às vezes, é muito complicado, né? Em É. todos esses detalhes do que pode acontecer. Assim, nosso protocolo agora do doutorado, pelo menos, é só expansão, né? Claro, esses pacientes vão continuar sendo É tratados só esse depois, resultado que você mas fala, né? é expansão, né? Não são pacientes 3, que depois a gente vai ter que, né, fazer É uma só a correção protração transversal de atresia, né? transversal. Isso. Então, pacientes, né, com uni ou mordida cruzada posterior, uni ou bilateral, ou maxilatrese que a gente está pegando também. Porque às vezes ele tem uma Já atresia tá nos com a dois amostra pronta ou lados. tá colhendo ainda? Colhendo É. ainda. A gente está no número mínimo, aproximadamente, mas a gente quer ir além porque a gente já conta com alguma possível perda, né? Então eu não quero ficar ali tão na risca, não, porque acaba que vira uma preocupação pra gente. Mas a gente está indo num ritmo bom, né? A gente está fechando agora Ah, um ano, o primeiro ano do doutorado, e a gente já está com essa semana a gente fecha sete tá. expansores já instalados. Então, tá num ritmo Mas dá pra chegar nos 30, favorável. será que não A chega? nossa meta é 30, Zé. Nossa Acho que meta é dá sim. 30. A gente, de novo, tá tendo um pouquinho de dificuldade com o paciente que é um pouco mais velho, por questões de rotina, Hum, trabalho, faculdade. O paciente ali que é mais novo tá um pouco mais mais fácil fácil, né? de amarrar na pesquisa. E no fim, você vê pensando na expansão no começo, todo paciente tinha que alinhar para poder fazer o expansor com 4 bandas, aquela coisa que era difícil, né? Mandar premolar é difícil. Sim, Isso foi melhorando. Hoje, os tipos de expansores mudaram muito e, e acabou que para o paciente, hoje, quase que, se você pensar em alguma contraindicação de uma expansão no paciente jovem, não existe. não consigo pensar também agora. Você fala assim, por que que não vai expandir alguém? Ah, Tem que ser uma boca com muito espaço, um perímetro de arco muito sim. bom já desde cedo, Que já não teria algum diagnóstico que mostrasse a possibilidade né? de tratamento, né? Mas fora isso, Porque ganha na facilidade da erupção na troca dos dentes, né? Na ganha facilita, espaço, ganha né? espaço aéreo. Uhum. Então a expansão sempre vai ser Bem-vinda. bem-vinda para Sim, todo mundo. sim. E a introdução dos mini implantes também contemplaram essa fase em que às vezes o paciente estava sem apoio, Hum. né? Porque chega um momento que o paciente vai trocar de dente E também. daí, às vezes, essa troca demora ano ali, né? Aham, e aí você Do tinha que período ficar transitório para o segundo período. observando, né? Sem conseguir abordar limitado.
e perdendo em tempo, É. né? Porque o paciente vai envelhecendo, a sutura, a resposta vai diminuindo, né? Isso que a gente quer ver também, Também. né? Na nossa amostra. Porque o que a gente pensa que vai acontecer é que talvez a gente tenha maiores efeitos esqueléticos nos pacientes que são mais jovens do que no paciente que vai estar ali no limite É. da idade. O que É, de seria novo, o que seria uma coisa lógica, né, de acontecer, de né? todos vão, né? A gente espera e acredita que todos né? Vão de fato, a sutura vai de fato abrir e a expansão vai acontecer. Mas a gente quer buscar os pormenores, né? As pequenas diferenças ali. Será que no paciente mais velho os efeitos dentários vão ser maiores do que os esqueléticos? Né? Porque quando a gente compara, a pesquisa da Felícia comparou o MARP2 com o convencional, o que a gente esperava aconteceu, né? O convencional apoiado em dente, levou o dente e levou também, né? Rompeu também a sutura, mas o MARP2, os efeitos dentários foram menores, né? E isso é um ótimo resultado, É. você saber disso, né? Às vezes você não quer tanto o efeito dentário, Não, né? e às vezes será que se o paciente soubesse que o pôr o expansor no primeiro molar permanente, numa idade mais adulta, pode judiar do dente a ponto de no futuro ter problema, ele aceitaria? Aí essa é uma outra ideia que a gente precisa de um Né? acompanhamento também, Né? né? Que apesar A da gente longo saber prazo, né? que aumenta ali a possibilidade de regiões de deiscência, que foi o que, né, Que depois ele viu, a minha dissertação mostrou, a gente tem que acompanhar isso a longo prazo, né? Porque o fato ali de ter um pouquinho menos de osso não quer dizer que ele vai ter alguma recessão, né? Acho que a recessão vai vir aí talvez por outros motivos, uma Você questão vê, mais e a gente já fez multifatorial. antes de ter o... Olha como a gente já foi ignorante, ó. Mas tudo bem, era pelo bem do paciente também. Às vezes um paciente estava no meio de... Será que eu expando antes do MARP, tudo? Uhum, Será que eu vou fazer a cirurgia ou vou expandir? Então, o que que fazia? Montava um Hirax, né, 4 bandas normal, uhum, tentava ativar uhum, para ver se abria a sutura. uhum. Só que esse tentar ativar, em dentadura permanente, só judiava dos dentes, né? Sim. Imagino que a É, inclinação às do vezes dente você inclinava. chegava Não, vamos tentar mais também. um pouquinho. Porque às vezes juntava o quê? A gente tentando poupar o paciente tentando sair fora de uma cirurgia Uhum. e o A dente pagando custo de quê? a custo do dente Exatamente. sofrendo ali no Aham. periodonto. É porque é muita força, né, Zé? Você É. pensa na força para Não, é uma romper. rosca sem fim, né? Sim. A força que faz aí não tem, não para, né? Uhum. E não é uma força que você faz ali e tira, né? De novo, é progressivo, né? A força precisa de ficar ali um tempo para que o osso responda. Então, isso sobre o dente Então é daí fazia isso, gigante, ativava 2, 3 dias, né? não deu volta e vai pra cirurgia. Uhum. É. Mas era um jeito de poupar. Evoluções da ciência, É, né? Que então. bom que a gente continua estudando e novas opções Alguns se foram livraram, surgindo. outros teve que operar É, depois. sim. Mas a expansão já tem mais de 10 anos, assim, que não chega a uma cirúrgica, assim, Ah, que precisa que ir para centro bom. cirúrgico só para expansão. Aham. No hospital a gente ainda faz, muitos pacientes com fissura bilateral, uma atresia muito grande, às vezes chega muito adulto, né? Chega adulto já para fazer, daí não tem como Aham. não indicar. É, Porque ainda daí esses tá. pacientes é duro de você colocar porque não tem osso no palato, Não colocar tem um onde ter o mini implante. suporte. É. Ou você tem que colocar o MARP virado, às vezes. Ou Uhum. abrir um pouco para buscar o osso, daí você perde a ativação do aparelho. Sim. Aí Então tem várias coisas são que... tratamentos mais específicos, né? Você entende? Você tem uma falha óssea na linha Não média, tem você como. tem que abrir o aparelho para buscar o suporte ósseo, só que daí você Aham. perde a ativação, né? Sim. E o MARP não dá para trocar o Não. parafuso. Instalou, Igual segue a gente com consegue ele. fazer com o RAS, Aham. de travar no meio, voltar o parafuso e ativar de novo. Uhum. No MARP não Não tem. tem Você como. colocou, abriu 4 para poder chegar na tábua óssea. Perdeu 4 milímetros de expansão. Sim. Será que 7 vai resolver? Vai fazer uma cirurgia por causa de 7? É, E começa. isso é complicado. São Então, casos mais. tem tudo isso que tem que ser É, pensado. sim. E é duro quando a gente vê, igual a gente tava falando do começo de ortodontia, o tratamento com o padrão, né? No começo parece muito louco, assim, difícil de aprender, mas depois que você aprende, você fala assim, não, esse é 3. Ah, tem que fazer isso, 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 tem a época certa. Esse é 2, tem que isso, isso, isso. Os protocolos Daí entram você na já sua começa, a cabeça cabeça. pensa direto. Sim, já vai. Acho que é como se Demora. montasse um Demora pra guia pegar ali. ali, mas Sim, um manual mental, sim. Não parece que faz isso? Ah, sim, né? Você Acho que. pega e já vai... Tudo que Aham. tem que fazer vai Com a, aparecer com a na época prática certa, volta clínica também, depois, isso né? não é agora. Uhum. Não, isso é Então isso ajuda demais, assim. muito, velho. Em quanto tempo Protocolos você da acha que a profissão. gente vai conseguir chegar na amostra? Você vai conseguir chegar na amostra? Olha, Zé, eu tô tentando dar um gás agora nas instalações, porque
o recrutamento a gente começou no ano passado, e é chato para o paciente também ele ir na faculdade, né? Saber que ele tem as características que a gente busca para pesquisa e a gente ficar demorando para chamar, né? Tá. Então, à medida que a gente foi recrutando, Já foi eu já fui me montando. organizando para a gente iniciar as instalações. Então, eu acredito que a gente volte. Eu não estou fazendo mais recrutamento interno na faculdade, a gente teve alguns dias de recrutamento interno, mas aquela questão do recrutamento, né? Você começa a chamar, no primeiro dia aparece muita gente, aí o segundo vai diminuindo, o terceiro, a gente fez uns 4 ou 5 dias de recrutamento. No final, para mim, já não estava aparecendo muitos pacientes. Para quem tem pesquisa com criança, É as beleza, crianças né? aparecem mais. É. Mas eu já Porque a senti. mãe leva também, né? Porque a criança é o que a família fala que ela vai fazer, ela, tudo Ah, bem, hoje, ela vai fazer. hoje acorda, se troca como dentista, vai estar lá, né? A questão dos horários da criança também eu acho que tem uma flexibilidade maior, né? Mas aí, isso tudo a gente vai analisando e conversando lá dentro do departamento mesmo. E eu já fiz 2 recrutamentos externos, ou seja, eu saio da faculdade para ir buscar pacientes em outros lugares. É importante. Aí a gente foi na BDA, que foi uma experiência muito legal também, eu não conhecia, e eles fazem um trabalho bem bacana, né, de esporte com crianças e adolescentes. E aí lá tinha muita gente que tinha a idade que eu precisava. É, porque ela tem atletas, né? Aí eu consegui bastante pacientes. Eu fui no atletismo e nas equipes aquáticas. Só que esses pacientes eu tô começando a chamar agora. Porque foi o recrutamento que eu fiz depois. Então, eu primeiro Tá. comecei a chamar os do Terminar o que recrutamento já tinha interno, começado, né? que foram antes, né, até a faculdade. E agora, semana que vem, vai começar aí os primeiros da BDA. Aí eles é um pouco mais difícil a questão do agendamento, porque eles também têm uma rotina intensa de Uhum. treinamento, né? Eles treinam muito. E eles têm todas as funções lá que eles têm que seguir, né? De horários, não Sim. podem ficar faltando. E aí, acho que no final, quando eu conseguir chamar esses pacientes da BDA, que eu vou ter uma ideia, assim, de quantos pacientes mesmo eu tenho que vão, É, mas tá de perto, então. fato. Tá Sim, perto, sim. você não vai Não, conseguir. sim. Ah, tomara, tem que acontecer. Mas a nossa meta, como eu falei, é essa. Até outubro ali, eu quero estar instalando os últimos, para que no final, no início do ano que vem, ali no máximo março, a gente esteja removendo os expansores. Porque aí a gente tem um ano para as avaliações, porque Pra daí defender no outro ano ainda. porque são muitas avaliações Hum. também, né? Muitas avaliações na tomografia, muitas avaliações nos modelos digitais, tem os questionários, tem as avaliações da fono, que a gente está avaliando inspiração e expiração, são 2 exames. E aí são várias agendas também que a gente tem que Hum. conciliar, né? Acho que essa é um dos desafios também É. da Juntar pesquisa. todo mundo, né? Isso, porque aí a tomografia é uma agenda da tomografia, os exames da fono às vezes é uma agenda da fono, e eu tenho que E articular o todas paciente às essas vezes não pode, agendas. né? A minha agenda, paciente, a agenda do paciente, a agenda das clínicas também, É, né? E precisa estar todas disponível, né? as outras funções do doutorado, né? De seminários e congressos. Então, é um batidão, mas eu tô gostando, sabe? Não. Acho que tá agregando muito. Eu me sinto, já estava me sentindo no final do mestrado, mas acho que agora a gente começa a colher os frutos também da pós-graduação. Eu acho que hoje eu já me sinto um profissional muito diferente, assim, não só do ponto de vista teórico, mas de como lidar com o paciente, da minha segurança em falar sobre o tratamento, né, e minhas habilidades também técnicas. Então, eu acho que É treino, né? É treino, é bom. e conhecer também, né? Acho que tá ali na FOB, onde tudo é muito falado, né? A gente vive muito a nossa profissão. Então, tem coisa que eu aprendi que eu sei que eu só aprenderia aqui, sabe? Eu não Sim. aprenderia em outro lugar, assim. Então, é muito rico, Hum. né? Tudo que falam de Bauru é verdade, assim. Eu posso certificar Ah, agora. isso é. É Sim. que por muito tempo aqui foi uma referência única, né? Hoje tem vários centros que, Uhum. dão, que também têm boas Crescendo, formações, sim. né? Então, Uhum. porque como tem muito tempo que tem aqui, muita gente formou e voltou para casa e Uhum. desenvolveu isso Sim, com uma boa intenção e isso acontece. sim. É, mas eu vejo assim, às vezes, na clínica, igual eu te falei, você às vezes tá perto de um monte de gente do Brasil inteiro, assim, na mesma semana, é muito. Muito, né? E essas pessoas trazem Cada um outras com uma formação, é. experiências, e fizeram outras especializações e falam, nossa, eu faço uma coisa com o mesmo objetivo, só que de Só uma que em outra forma época, outra. totalmente diferente, né? E isso enriquece muito, né? Essa troca, esse contato é muito bacana.
E o que tá usando nos mini implantes para manter limpo? Ó, O que tá o protocolo hoje? Continua mesmo? a gente está usando o gel de Gel? clorexidina, né? Eu dou um kit de higienização do paciente. O kit não tem nada de muito diferente. Escova, Ele é uma seringa? escova. Tô dando uma seringa também. A seringa a gente não tinha pensado, na verdade, em dar para o paciente, mas a gente teve um retorno de uma paciente do MARP que, na verdade, eu acho que eles estavam com um pouco de insegurança ali na É. higienização, da força, né? Acho que tem algumas pessoas que ficam assim, será que se eu escovar com um pouco de força vou mexer no Ah. aparelho, né? Eles pensam um pouco sobre isso. E eu acho que eles estavam tendo uma dificuldade nessa questão da higienização. E aí, eu, por conta própria, falei, não, Vai uma seringa junto no vai uma kit. seringa para eles, né, jogarem ali, apertarem com uma pressão para ajudar a higienizar. E eu tô dando uma da escova daquela modelo de bitufo, sabe? Que é bem pequenininha, assim, Redondinha mesmo. interdental. É, Ela tem duas extremidades, na sim, verdade. Uma redondinha e outra que é aquela interdental pro aparelho para também. passar. Para E passar na aí, parte do mini do implante, mini né? implante, eu peço para escovar em tudo, na verdade, né, Zé? Mas aí eu tenho que chamar, aí é É outra outra, parte outra aula, né? que aí eu chamo, pego o espelho pro paciente ver também, chamo o responsável e ensino. Tô começando a pedir eles para higienizarem na minha frente também, porque eu acho que eu consigo instruir eles de uma forma O melhor. gel eu acho muito bom, mas ele é muito amargo, né? Já experimentou? Não, Não, não sei olha se só, tiver a. a gente tem que experimentar antes de dar pro Ele é muito paciente, né? As amargo. pessoas É falam, eu não muito fiz isso. amargo. Olha só. Daí agora, esse ano lançou um PerioGuard de uso contínuo, Uhum. que o outro, o 02, é isso. É, Não não podia, pode não podia usar usar direto. sempre, Agora aham, lançou um PerioGuard de uso contínuo. aham. É uma vantagem também, né? Sim. E a gente tem, tem aquele enxaguante que é da faculdade também, que foi pesquisado lá também, né? Sim, sim. Alguns pacientes já chegam falando que eles já usam enxaguante, É, né? Então eu pedi eles para já manter, mantém. assim, não tem problema. Mas você sabe que a dificuldade que talvez a gente esteja observando também é que nos mini implantes anteriores tudo é mais fácil, né? Eu acho que o É, paciente enxerga melhor, o familiar que vai higienizar enxerga melhor. Agora, né, é o com difícil. 4 lá atrás, pensa, colocar o gel lá atrás, né? Porque quando Assim. é difícil pra gente ver na cadeira, com aquela luz, Aham. pro paciente em casa, no Sim. banheiro, às vezes com uma lâmpada mais fraca, Sim, aí até sobre sem o espelho, a né? posição que o paciente tem que ficar para ajudar o familiar a ativar e limpar, eu tenho que falar, É. certo? Eu tenho que falar. Você não vai pedir o seu Não. ficar em pé ali na frente do espelho para a pessoa Não, é higienizar com tipo, você de pé. uma mãe menor que um filho, Aham. já. Não, é difícil de enxergar É. também, é tudo pequeno na boca, de certa forma, né? Então, Então mostrar é uma dificuldade tudo, mesmo. sim, E às vezes eu sim. faço isso, eu vou ensinar a trocar elástico, alguma coisa assim de pós-operatório. Eu tento ensinar com a luz apagada. Às vezes eu sento o paciente e faço, porque se não chega em casa, nossa, lá no zero era tão fácil, mas tava com a cadeira inclinada, uma luz Aham, boa, sim, sim. daí você não reproduz em casa. Não, e aí é uma preocupação, né? Porque a gente pede, Será que vai cobra fazer? a colaboração, mas a gente também não entende como esse paciente vai conseguir fazer em casa, né? As formas que ele consegue fazer. Então, tudo muito. A gente gasta uma lábia boa, né? Nas pesquisas, a gente No último fala vai estar muito com o mecânico, assim, ó. paciente, mas isso é legal, assim, acho que aproxima, né? Hum. O paciente a nós, assim. Isso eu tô gostando de tratar pacientes um pouco mais velhos, que eu acho Eu acho que que em amostra é o que faz voltar. é. É o que faz a Total. pessoa confiar em você e vir. Sim, sim. E são pacientes ali que já não estão naquela fase lúdica, que é ótima também. É, Eu gosto de tratar criança, mas eu já tenho outras formas né, de envolver o paciente no que não tem enrolação, né? tratamento. Então não enrola mais. Não, é curioso também, alguns pacientes que são mais velhos estão ali nessa fase dos 17, 18, já começam a falar sobre faculdade, alguns até me fazem perguntas, como que você escolheu a profissão que você decidiu. Então, essa troca é muito rica também, né? E aproxima a gente das pessoas, né? A gente trabalha com pessoas, acho que É. essa proximidade, ela existe, não tem como, É o né? maior, e é o maior, vou falar assim, um orgulho. É o maior pagamento que vai ter Sim, é é esse essa. laço, né? Hum. Que envolve uma gratidão também, É. né? E acho que a gente está numa faculdade também que, por ser pública, né? Ela abraça o paciente. A gente tem um paciente, por exemplo, dessa amostra que não conseguiu ser tratado. Não ele foi com a família em mais de um profissional e ninguém abraçou o tratamento dele. E ele com vontade de tratar. Então você vê até que essas questões como que a forma com que o paciente encara o tratamento é diferente, de acordo com a vontade que ele tem, né? Ele viu a dificuldade de ser tratado, veio até nós
a professora Dani fez a avaliação dele, a gente não tinha nem começado ainda a recrutar, a gente estava na fase de submissão do CEP, né, comitê de ética e tudo, e aí ela fez a avaliação, viu que ele se encaixava para pesquisa, a gente já pegou o contato dele, e aí na hora que a gente falou que a gente ia tratar, ele, o olho dele brilhou, ele já agradeceu ali, aí tudo que foi acontecendo depois, assim, às vezes eu demorei para chamar ele, eu ia até ele e falava, nossa, desculpa, eu sei que eu tô demorando a entrar em contato, e ele ficava assim, por Deus, Tudo não me bem. peça desculpa por nada que você vai fazer, assim, e às vezes aí ele já Já tá tô satisfeito de ele estar já, aqui, né? sim, ele já tá com o aparelho em boca, e aí eu fui falando, olha, isso vai incomodar, você vai sentir o incômodo, e ele assim, Van, nada me incomoda, eu tô sendo tratado. E aí você vê como que isso é forte também, né? Hum. Você conseguir ajudar alguém e essa pessoa. Como que isso interfere na leveza que o paciente encara o tratamento, né? Eu E preciso vai passar por receber numa isso, boa tudo, porque né? essas pessoas são as pessoas que estão me ajudando, né? Então, isso é muito bacana de observar também. A gente fica feliz. Já tem planos pro depois? Ah, Zé, não. Não dá pra pensar, Tô né? muita coisa acontecendo, tô vivendo um dia de cada vez. Tá O certo. doutorado hoje é, né, a minha prioridade para tudo. Quero fazer um bom trabalho, né? Quero me dedicar bastante. É, porque eu acho que é de onde vai abrir as portas agora, né? Onde vai sair os Sim, e frutos que aí você vai eu colher acho desse que não trabalho. adianta também ficar preocupado com algo que vai acontecer daqui a 2 anos, Hum. sabe? Eu acho que eu quero curtir também essa fase, apesar de ser uma Aproveitar, fase de muito ser intenso, na trabalho, verdade, né? mas aproveitar esse momento também, sabe? Hum. Já tô aqui, tô me entregando e tô no melhor lugar, tô onde eu Não, quero com estar. certeza. Então, acho que vai acontecer. Quando tiver que acontecer, vai acontecer. Não, com certeza. Mas você gosta de, você pensaria em voltar para consultório? Eu Ou pretendo, vai ficar atrás sim. de pesquisa e aula? Tô gostando bastante da pesquisa, eu gosto de dar aula também. Tem fases que eu É, acho que o concurso seria uma boa. seria uma boa para mim, eu acho que eu tenho um pouco mais de perfil, eu não sei se eu tenho exatamente o perfil de trabalhar só no consultório, É. sabe? Isso, só consultório para mim não é uma opção, assim. Hoje eu ficaria entre algum concurso, se eu de fato abraçar a área da pesquisa, né? Mas se não, eu manteria ali o consultório com aulas, Hum. né? Ou como professor convidado, Acho alguma que o meio termo, especialização. né? Acho que até para rotina, sabe? Hum. Zé, assim, não me vejo trabalhando, principalmente pelo investimento de tempo na pós-graduação, não me vejo só em um lugar, sabe? Assim, É. trabalhando só dentro do consultório ou só dando aula. Ou só num lugar, é. Eu acho que talvez a graça de ter um currículo mais rico vai ser eu conseguir migrar e um dia falar assim, não, hoje não é o meu dia de atender, hoje eu não quero ver paciente, hoje eu quero ver aluno. E aí ficar com os alunos, entendeu? Acho que essas várias possibilidades são muito É. interessantes, né? E deixam a rotina mais interessante assim também. Tá bom. E vamos combinar quando tiver o resultado disso de voltar? Ah, com Vamos deixar. certeza, quero Sei que é voltar, 2 anos Zé. ainda, mas ou a gente vai aparecer um tema antes, a gente vai vir bater um papo aqui de Sim, novo, sim, agradeço muito o convite de viu? novo. Uma honra para mim estar aqui Foi com legal você. mesmo. Pô, Muito, você queria falar muito. alguma coisa a mais? Não, Eu acho consegui que te a ideia perguntar era tudo que eu queria essa. saber de Marco. Ótimo, ótimo. Eu Mas só não eu vou. perguntei resultado, porque eu quero que você venha trazer um dia isso com embasamento, né? Hoje Sim, você vai não. chutar, né? Hoje não tenho resultados ainda para nós, mas a gente vai ter, a gente vai ter. Você vai continuar participando. Mas é legal isso, quando a gente faz um trabalho, a gente acha que é uma coisa, mas não sabe, né? Tipo, mas você tem certeza? Não, eu acho. Eu Não, acho é ruim na ciência, né? mas mesmo quando a gente tem os resultados, né, a gente tem que ter cautela na hora de apresentar, né? Acho que não são certezas. Na É. saúde é muito complicado. Daí a gente fala, São, encontramos isso, são nortes que. sim, e tudo indica que a nossa pesquisa indica isso, É. né? Mas aí esse é o legal da discussão também, né, do trabalho, que aí a gente vai agregando o que a gente já sabe. E aí, ó, demos esse passo, né? Estamos ali no limite. Aí outros trabalhos vão surgir Mas para. pelo menos, é assim, quando você me pergunta a cor do negócio, eu falo, eu acredito que é Ah, verde. sim, aham. Agora, quando você pergunta assim, que cor que é? Eu falo, não sei, preciso pensar, daí é Uhum. pior. Pelo menos eu Sim, acredito claro. que é tal, porque, Aham. ó, porque eu não trabalho, eu tá assim, então eu Sim. acredito que esse resultado a gente já alcança. Sim, sim. Agora, quando você pergunta, fala, não sei, Não, aí é daí complicado, é velho. É até melhor pro nem paciente, né? falar, assim. Não, e é duro porque a gente pensa, então como você faz se você não sabe? Uhum. É Não pior tem ainda. como. Você falar o não sei pro paciente, Daí perdeu a confiança. sim. Tira isso do vocabulário. Então tá bom, ficamos por aqui. Gostou do Sim. chá? Uma delícia, Zé. Combinado. Muito A gente obrigado. se vê durante esse ano todo ainda. Sim, Se muitas Deus quiser, vezes toda na semana clínica. para Aham. aumentar essa amostra. Sim. Conta com a gente sempre aí, é um prazer Ah, você participar. também, Sua imagina. amizade aí. Claro, Mais um Zé. ano aqui em Bauru. Sim.
mais 2 anos pela frente aqui Se em Deus Bauru. quiser, vamos aproveitar isso aí sim. Sim, sim. Se você ficou até aqui, não deixe de curtir, seguir o nosso canal. Se houver alguém que precisa de mais informações sobre MARP, e uma dica também que a gente falou um pouquinho disso foi um bate-papo com a Dani e com a professora Felícia. Tem um pouquinho lá, hoje o Ivan veio mais específico, Aham. mas também com conteúdo bem rico aí. Muito obrigado. Eu que Que agradeço. dê tudo certo aí, logo a gente tá de volta. Vai sim. Tchau pra vocês. Tchau.